De acordo com alguns estudos sobre o tema, para ser considerado um serial killer, o assassino deve ter matado pelo menos 2 pessoas. Segundo outros, é preciso ser responsável por, no mínimo, 4 mortes dentro de um período de tempo. Para Ilana Kazoy, autora do livro Serial Killer, Louco ou Cruel, são raras as vezes em que o criminoso conhece as suas vítimas. Em geral, elas são escolhidas aleatoriamente por serem a representação de uma espécie de símbolo que faz sentido para o algoz. Confira agora os 5 piores serial killer do Brasil. Francisco Costa Rocha, o Chico Picadinho. Entre 1966 e 1976, a primeira vítima do criminoso foi a bailarina Margarete Suída, 38. Ele amarrou as mãos da moça e a estrangulou com um cinto após passarem a noite juntos. Para se livrar do corpo, retalhou a vítima com uma faca e uma navalha e despejou os restos em uma banheira. Segundo ele, o assassinato aconteceu porque não admitia que uma mulher tivesse uma vida irregular, como uma prostituta. Depois de confessar o crime a um amigo, foi denunciado. Preso em 1968, ele foi condenado a 17 anos e 6 meses de prisão e solto depois de 8 anos por bom comportamento. Ao sair, continuou o que havia começado. A segunda vítima foi Ângela de Souza da Silva, 34, que ele esquartejou com um serrote, lavando os pedaços do corpo e colocando em uma mala. Apesar de o Código Penal brasileiro prever que ninguém deva ficar mais de 30 anos preso, o caso de Chico Picadinho é considerado uma exceção, pois a avaliação feita por especialistas mostrou características de transtorno mental, indicando que Picadinho não possuía condições de gerir a sua vida civil sem representar ameaça à sociedade. Com isso, o Ministério Público obteve uma interdição civil que mantém o assassino longe da sociedade, usando para tal um decreto de 1934, assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, que determina que psicopatas podem ser mantidos indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos para receber tratamento. Francisco permanece na casa de custódia de Taubaté, São Paulo, onde está detido desde 1995. Francisco das Chagas Brito. Entre 1991 e 2003, considerado o maior assassino em série do Brasil, matou pelo menos 42 jovens. O episódio ficou conhecido como o caso dos meninos emasculados, uma vez que as vítimas tiveram os corpos mutilados e os órgãos genitais cortados. Todas as vítimas tinham o mesmo perfil, com idade máxima de 15 anos e eram de famílias pobres. Ele atraía as crianças para áreas de matagal com a falsa promessa de recompensas e praticava os crimes. Francisco está preso no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, no Maranhão, desde 2004 e, de acordo com o laudo pericial, é portador de transtorno de personalidade, podendo voltar a praticar novos crimes se for solto. Ele já acumula 12 condenações, e suas penas somam mais de 414 anos de reclusão. João Acácio Pereira da Costa, o bandido da Luz Vermelha. Década de 1960, Luz Vermelha, assim como o irmão, ficou órfão aos 4 anos. Os dois foram criados por um tio, mas o garoto, que se tornaria um dos serial killers mais conhecidos do Brasil, fugiu e foi morar nas ruas de Joinville, onde começou a roubar. Depois de um tempo, foi para São Paulo, onde passou a aterrorizar moradores de mansões, assaltando, estuprando e às vezes matando as vítimas. Ia para os locais dos assaltos de táxi ou ônibus, tirava os sapatos antes de entrar e desligava as chaves de luz, usando uma lanterna vermelha para iluminar o local. Foi preso aos 24 anos de idade, em 1967, e condenado em 88 processos, 77 roubos, 4 homicídios e 7 tentativas. Foi solto em 1997, após 30 anos de reclusão, e assassinado 4 meses depois por um homem que afirmou estar defendendo o irmão, ameaçado por Luz Vermelha com uma faca após tirar satisfação por ele ter assediado a mãe e a irmã dos dois. Monstro do Morumbi. O monstro do Morumbi matou e abusou sexualmente de cerca de 13 mulheres em meados dos anos 70. José Paz Bezerra não controlava sua vontade de matar quando ela surgia inesperadamente. Uma de suas declarações mais bizarras foi dada em depoimento. Quando a mulher fica com a carne dura, ela fica mais gostosa e só fica com a carne dura depois de morta. O monstro do Morumbi agia de maneira padronizada,
típica de assassinos em série, e suas vítimas sempre eram encontradas amordaçadas, nuas e com mãos e pés amarrados. Nos laudos psiquiátricos, José é descrito como psicopata de tipo sexual, necrófilo e sadomasoquista fetichista. Na época dos crimes, o monstro do Morumbi era casado e permaneceu assim, recebendo na prisão inúmeras cartas de sua amada jurando amor eterno. Pedrinho Matador. Ele acreditava ter mais de 100 mortes em seu currículo de matador. No entanto, a justiça o condenou por 18 homicídios a mais de 128 anos de prisão. A primeira vez que sentiu vontade de matar foi aos 13 anos de idade. Segundo ele, só morria em suas mãos quem merecia e foi sob essa alegação que Pedrinho matou o próprio pai. O pai de Pedrinho havia assassinado sua mãe com 21 facadas. Ele, então, matou o pai, preso na mesma cadeia que ele, com 22 facadas, arrancando um pedaço do seu coração e o mastigando para selar a vingança. Na prisão, ele foi um dos maiores matadores que já existiu. Durante uma emboscada, Pedrinho conseguiu improvisar umas facas e matar 5 presos, além de ferir outros 2. Em liberdade, Pedrinho, que passou 42 na cadeia, tornou-se uma espécie de comentarista de crimes no YouTube. Seu canal já tem mais de 29 mil inscritos.